Boa noite, amigos da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade de Itaipuaçu. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez em contato com vocês, através da telinha, né? Permitindo esse contato virtual, mas que sem dúvida nenhuma é o meio que dispomos no momento, né, para nos comunicarmos, para transmitirmos algumas mensagens relacionadas com o Espiritismo. E nessa noite nós vamos inicialmente fazer aqui a leitura de uma página preparatória, né? E nós lemos agora no Evangelho segundo o Espiritismo um trecho muito importante, ou seja, uma mensagem, uma instrução espiritual que Allan Kardec introduziu no capítulo 6, o Cristo Consolador, e que é assinada, essa instrução espiritual, pelo Espírito de Verdade. E está assim anotado, né, nessa mensagem: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós todos será o mais resplandecente. Em verdade vos digo, prossegue aí o Espírito de Verdade, aqueles que carregam os seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque as suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Feita a leitura dessa página preparatória, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos agora convidar a todos para fazermos uma prece, né, de abertura. Pensemos, pois, em Jesus, o Divino Mestre,
nas suas andanças, levando a palavra de consolo, de fé, de esperança, atendendo a enfermos, levantando combalidos, expressando em toda parte o exemplo da misericórdia e da paz. Pensemos nele e roguemos aos seus emissários, aos espíritos orientadores e guardiões dessa Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, para que abençoe a todos os que estão sintonizados, acompanhando essa atividade, que possam receber onde estiver, no ambiente de seus lares, aquela réstia de luz e o bafejo que leva a esperança e a paz. Roguemos, amigos, a inspiração para esses instantes, que possamos abrir a nossa intimidade, os nossos espíritos, para relembrarmos dos ensinos de Jesus. Contando, pois, com a proteção desses mensageiros da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, é que iniciamos mais esta atividade de exposição doutrinária. E que assim seja. Então nós vamos, amigos, comentar o tema da noite, que foi reservado, pela instituição, que está relacionado com a essência do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi muito valorizado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto que nós temos 5 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo tratando exatamente do Sermão da Montanha. E, ao mesmo tempo, nós encontramos na literatura espírita alguns livros que falam sobre o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha e que exaltam os ensinos que Jesus proclamou naquela oportunidade. Então, é algo que nós temos que efetivamente valorizar à luz do Espiritismo. O importante é isso, é reanalisarmos, aqueles textos registrados pelos diversos apóstolos e que falam, acima de tudo, sobre a essência do ensinamento de Jesus. Então, vejam bem, não importa para nós alguns detalhes curiosos, ou pequenas discussões, se Jesus subiu a um monte, se era uma montanha ou se era apenas um pequeno monte para ele se tornar visível, perante aquela multidão. Mas Lucas, por exemplo, diferente de Mateus, ele registrou como o sermão da planície. Então, nós gostaríamos de dizer que o detalhe da geografia pouco importa para nós. O fato é que Jesus deve ter se postado num local em que ele se tornou mais visível para a multidão que o aguardava, ali nos arredores de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia ou mar de Tiberíades. Então, nós vamos lembrar que os evangelistas registraram, Mateus em detalhes, o Sermão da Montanha, e Lucas de uma forma mais resumida. Pois bem, um grande estudioso bíblico de origem protestante, Norman Chaplin, americano, embora tenha se radicado no Brasil, escreveu uma excelente enciclopédia sobre o Novo Testamento em vários volumes. E ele chama a atenção que aquela mensagem que Jesus apresentou no chamado Sermão da Montanha, ele estava apresentando uma nova legislação de ordem moral e de ordem espiritual, e que isso teria o objetivo não apenas de atender aquele povo que estava postado ali na ânsia de escutá-lo, mas a toda a humanidade, a todos os seus seguidores da época e futuros seguidores. Então é por isso que nós mostramos
a importância do Sermão da Montanha. Nós temos também algumas informações registradas, né, que, por exemplo, por Humberto Roden, que foi um outro grande estudioso do Novo Testamento, que Jesus teria passado aquela noite anterior em orações. Agora, Jesus era um espírito puro e perfeito, né? Segundo o Livro dos Espíritos, o único ser puro e perfeito que habitou a terra. Mas ele estava sintonizado com o Pai, buscando, evidentemente, esse contato com todos aqueles emissários superiores que estavam envolvidos na falange, que davam assistência e apoio, né, ao mestre. Então, quando ele sobe a essa montanha, o monte, a primeira atitude dele foi sentar-se. E aí é interessante, isso foi registrado por Mateus, que o fato dele falar sentado, ele estava se apresentando numa postura típica dos mestres judaicos. Então, isso fazia parte da tradição. Evidentemente que Jesus não tinha uma preparação intelectual ou religiosa do ponto de vista humano, mas ele tinha toda a sabedoria, né, de ordem espiritual como espírito puro e perfeito. Então vejam, lembrando que a mensagem que Jesus transmite naquele momento para o Evangelho, que é considerado o coração da Bíblia, então o Evangelho, o coração da Bíblia, e o Sermão da Montanha, ele é chamado também por Roden como a alma do Evangelho. Então vamos sentir a importância daquela mensagem que foi transmitida por Jesus. E que interessante que era uma mensagem que contrastava com todos os padrões profanos daquela época. E ele estava, na verdade, apresentando uma nova proposta, um novo roteiro para a civilização. E é interessante que essa mensagem que ele está apresentando não era apenas uma teoria, né, para se adotar, para se crer, mas ele estava falando de uma realidade para o ser, e que nós espíritas temos a certeza que nós somos seres imortais. Então, isso é muito importante, essa visão que nós começamos a verificar. O Sermão da Montanha, ele, vamos assim dizer, ele tem algumas partes. Ele é muito conhecido pelas bem-aventuranças, mas também ele contém várias recomendações, orientações de Jesus, né, para o dia a dia, para o relacionamento entre as pessoas, mas também inclui alguns alertas, né, para a humanidade. Então, tudo isso está contido no Sermão da Montanha, que no Evangelho de Mateus tem vários capítulos e dezenas de versículos. Agora, vamos prestar atenção no seguinte. O que Jesus fez no Sermão da Montanha? Na realidade, ele detalhou e aprofundou os 10 mandamentos. Isso é muito significativo para a época e para nós. Jesus era a todo momento admoestado, provocado por fariseus que queriam incriminá-lo, né? Para mostrar que ele não conhecia ou teria alguma infringência com relação ao Antigo Testamento e especificamente ao Torá. Mas Jesus falou em diversos momentos, inclusive no Sermão da Montanha, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Que lei que Jesus não veio destruir? A lei divina, os 10 mandamentos. Mas ele substitui, sim, as leis civis, que estão presentes nos vários livros que compõem o Antigo Testamento. Por isso é que ele normalmente usava uma frase seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E aí ele acrescentava
um detalhe em substituição ou em complementação a algumas recomendações civis típicas para contextos do passado, em que foram escritos alguns livros do Antigo Testamento. Mas ele ressalta a lei divina, os 10 mandamentos. Então, isso é muito importante para nós. Então, do Sermão da Montanha, nós gostaríamos de dizer que o que chama mais atenção e o início do Sermão da Montanha são as chamadas bem-aventuranças, daquelas que Kardec trabalha, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, alguma dessas bem-aventuranças, em 5 capítulos. O que significa bem-aventurança? Porque muitas pessoas não entenderam, nem na época, nem depois. Afinal de contas, como é que Jesus prometia tudo isso e nada se realizava? E há até situações históricas, né? Com Eurípides Barçanufo, lá no interior de Minas Gerais, Sacramento, pequenina cidade de Sacramento, no início do século XX, ele que era um professor, vereador, um rapaz entusiasta, dinâmico na comunidade, coroinha, homem de confiança do padre, ele não conseguia entender as bem-aventuranças, porque afinal de contas as pessoas passavam por tantas tragédias e acabavam até morrendo cedo, né? Então ele não entendia. O padre emprestou-lhe a Bíblia, fez uma concessão, porque naquela época não era facultado ao católico a leitura e o livre exame dos textos bíblicos. Ele passou a estudar e continuou não entendendo. Até que um dia chegou na casa de Eurípides Barçanufo, que era solteiro e residia com a sua mãe, a Dona Meca, o seu tio, Senhor Mariano, e que havia fundado um centro espírita em 1901, numa fazenda ali próxima, a fazenda de Santa Maria, o Centro Espírita Fé e Amor. E o Centro Espírita era profícuo nas suas realizações, com muitos médiuns e muitas manifestações, inclusive de efeitos físicos. E isso perturbava, incomodava muito o jovem perquiridor e curioso, né, Eurípides Barçanufo. E um dia o tio chegou à casa de Dona Meca e lá estava o sobrinho à porta esperando. Ele tira um volume de sua capa e diz: meu sobrinho, tudo o que eu gostaria de ensinar e esclarecer a você eu não tenho condições. Mas eu trago aqui um livro onde você encontrará todas essas respostas. E entrega para Eurípides Barçanufo o livro Depois da Morte, de Leon Denis, que havia sido recentemente traduzido do francês para o português. Aquela noite Eurípides não dormiu. Ambos no mesmo quarto, Eurípides à luz de lamparina, né? Leu o livro, no dia seguinte prosseguiu, não foi trabalhar, leu e concluiu a leitura apresentando um preito de gratidão ao tio Senhor Mariano, que finalmente ele encontrava as explicações sobre a grandiosidade da criação e Deus como aquele ser puro e perfeito. E agora ele passou a entender as bem-aventuranças. Então, na realidade, para nós espíritas, bem-aventurança, quando nós falamos bem, todo mundo entende, porque é o antagonismo do mal. Mas e aventurança? Vem da palavra aventura. E a palavra aventura pode significar destino, pode significar futuro e pode significar progresso. Então, é algo que acontece, aventura ou aventurança, dentro dos esclarecimentos trazidos pelo Espiritismo, não numa única existência curta, num período de alguns anos, mas numa trajetória do ser espiritual que vai se aprimorando, que vai educando e vai realmente adquirindo parcelas, passo a passo, de ventura. Então é assim é que acontece a bem-aventurança. Então essa proclamação que Jesus traz aos homens mostra através das bem-aventuranças a grande proposta para a humanidade
que tem a ver o quê? Com uma proposta de um melhor interrelacionamento, de melhor convivência entre as pessoas, e a partir daí a renovação da humanidade, a renovação do mundo, né? E que se faz a partir da base que é o próprio homem. Então, o Sermão da Montanha tem essa característica e para alguns autores estudiosos é a maior proposta política, vamos assim dizer, de renovação da humanidade. Está tudo contido no Sermão da Montanha, porque passa a reger a nova relação para a humanidade. Então nós temos as bem-aventuranças, mas vejam bem, no que elas estão pautadas e fundamentadas? Nos 10 mandamentos. Então nós vamos lembrar que Jesus deixa claro nos seus ensinos que o maior mandamento é nós respeitarmos a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o amor ao próximo é que concretiza a atitude de amor a Deus. Não existe o amor a Deus, o respeito a Deus, como se admitia no passado, em muitos textos do Antigo Testamento, seguindo-se cerimoniais, rituais, normatizações, compromissos assim, de aparência externos, nada disso. O amor a Deus, ele é expresso quando na convivência entre as pessoas, no respeito ao próximo, isso está patente. Então Jesus chama a atenção que o maior mandamento é o amor, sem dúvida, a Deus, mas com base no amor aos semelhantes, no respeito aos semelhantes. Então, em função disso, começa a brotar do Sermão da Montanha uma proposta ética, embora a palavra não seja usada, né, no Novo Testamento, mas é toda uma proposta ética e que é caracterizada por orientações práticas que são, na verdade, os ensinos morais de Jesus. Então, em função disso, é que nós vamos verificar que Jesus, quando ele se sentou para falar, e ele adotou então aquela postura dos mestres judaicos, vamos assim dizer, mas ele era evidentemente que o sábio dos sábios, o mestre por excelência, na condição de espírito puro e perfeito. E vejam, a síntese das leis morais que ele vai apresentando no decorrer do Sermão da Montanha, com muita simplicidade. A simplicidade típica da sabedoria autêntica, porque a sabedoria autêntica não precisa ser empavonada, berrada, chamando atenção, gesticulada, nada dramatizada, nada disso. A simplicidade do sábio autêntico é natural, e essa autoridade ela é percebida de outra forma, e nada com esses chamariz. Então nós vamos começar a sentir no Sermão da Montanha a profundidade de uma verdade que Jesus estava revelando à humanidade. E essa verdade era a certeza da imortalidade da alma e do amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao semelhante. Então é a grande novidade que Jesus estava trazendo. Então o Sermão da Montanha, vamos assim dizer, define rumos que levam a uma estabilidade íntima da criatura, fazendo com que ele tenha condições de caminhar pelo mundo cheio de torpezas, de impasses, de obstáculos, de contraste que é típico do mundo de provas e expiações, mas mantendo serenidade, mantendo confiança em Deus e mantendo fé no futuro. Então, por isso é que essas orientações e os chamados que Jesus nos faz nas bem-aventuranças são importantes para que aprendamos a caminhar e ter esse roteiro no mundo, apesar de todos os impasses e contrastes, os choques que existem no mundo de provas e expiações. Então aí cabe bem-aventurados os aflitos,
Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados aqueles que são brandos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Então, tudo isso é realmente uma orientação de um novo roteiro, né, para o mundo conturbado em que nós vivemos, dentro da característica de um mundo de provas e de expiações. Pois bem, nós encontramos então no Novo Testamento, dentro do Novo Testamento, o Sermão da Montanha, como sendo toda a essência dos ensinamentos de Jesus. A moral do Cristo está toda ela registrada no Sermão da Montanha. Então, isso é muito importante para nós, como nós já falamos nas bem-aventuranças, mas também algumas recomendações, advertências que Jesus faz, mas ele também nos alerta que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, não é? Então, é o grande roteiro iluminativo. E o interessante é que foi exatamente no Sermão da Montanha que Jesus ensinou uma única oração para nós, quando ele proferiu a prece do Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus, também, sem dúvida nenhuma, ele se reporta a itens fundamentais ou básicos dos 10 mandamentos. Mas é aquele diálogo sincero, aberto, né, de natureza espiritual que nós fazemos com o Pai. Então, a única oração que Jesus nos ensinou, que é a chamada prece do Pai Nosso por nós espíritas, está presente também nos 10 mandamentos. Vejam como tudo isso é muito marcante para nós. Então, no Sermão da Montanha que nós encontramos um caminho, uma orientação, vamos assim dizer, de um caminho de ascensão. Ascensão dentro de uma ótica espiritual. Quer dizer, é o esforço. É como se ele estivesse nos ensinando como escalar uma montanha. E, na verdade, nós estaremos suplantando as várias montanhas que têm nos impedido o progresso espiritual. Né? Aquelas montanhas que não conferem com os ditames dos 10 mandamentos e nem com a moral de Jesus. Então, é esse caminho que Jesus está nos ensinando no Sermão da Montanha. E o interessante é que esse Sermão da Montanha foi reverenciado, né, por vários homens célebres da humanidade. Nós já fizemos referência aí de um grande filósofo ligado ao cristianismo, Humberto Roden. Já fizemos referência também a pessoas que se dedicaram a estudos bíblicos, mas, sem dúvida nenhuma, nós temos o caso de Ernest Renan, francês do século XIX, vinculado, né, aos estudos de Jesus, na época, dentro dos cânones do catolicismo, mas ele escreveu autênticas maravilhas também sobre Jesus. E ele fala sobre a essência do Novo Testamento, que é a moral do Cristo, como nós estamos ressaltando aí. Mas vejam, no século XX, nós tivemos uma figura marcante, Mahatma Gandhi, que era aquele sul-africano que se radicou na Índia, né, e veio a desenvolver toda uma proposta e uma ação visando a libertação do povo indiano do jugo do Império Inglês, britânico, mas sem violência. Então, ele sempre se pautou pela atitude de paz, sem violência e de procurar o respeito ao próximo. Então, Mahatma Gandhi, ele é conhecido como um grande líder pacifista
e é reconhecido e valorizado por pessoas dos vários diapasões culturais e religiosos, né? Mas veja que interessante, certa feita entregaram a Mahatma Gandhi um Novo Testamento. Ele não era cristão, todo mundo sabe. Ele tinha as suas crenças, né, vinculadas à tradição indiana e que passava por momentos bastante complexos durante a vida dele, né, que era o choque entre muçulmanos, descendentes de muçulmanos e descendentes do indiano nativo. Pois bem, e depois perguntaram a ele o que ele entendeu, qual era a opinião dele, né, sobre o Novo Testamento, sobre o Evangelho. Mahatma Gandhi respondeu o seguinte: é a mais bela página da humanidade. Todavia, eu não consigo identificar com essa árvore do Evangelho os seus seguidores. Então, o que ele chamava a atenção? Da incompatibilidade que existia entre os vários matizes de seguidores do Cristo, né? Porque faziam conquistas, colocando muitas vezes a cruz à frente, mas derrotando os nativos de vários continentes, de várias regiões e perpetrando barbaridades em nome de Deus, em nome de Jesus. Então era isso que ele não conseguia entender. Então era a dificuldade de colocar à sombra daquela mesma árvore esse povo, que não era coerente com os ensinos daquilo que ele considerou a mais bela página da humanidade. E é interessante que nós vamos encontrando na literatura espírita, né, muitas obras que falam sobre o Sermão da Montanha. Sem dúvida nenhuma, um autor marcante, histórico, é Karba Schutel, que nos anos 1920, 1930, lá em Matão, interior de São Paulo, junto ao centro editora que ele criou, ele escreveu muitos livros, inclusive um livro particularmente marcante, Parábolas e Ensinos de Jesus, e também onde ele detalha vários trechos relacionados com o Sermão da Montanha. Aliás, esse livro é ainda hoje, na atualidade, um dos best-sellers da editora O Clarim, lá de Matão. Mas nós encontramos a obra profícua do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que escreveu 9 livros, reunindo cerca de 1.300 capítulos, ou seja, cerca de 1.300 comentários sobre versículos do Novo Testamento. E é nesses livros que nós encontramos aí também várias referências e comentários daqueles que são referentes ao Sermão da Montanha. É a chamada série Fonte Viva, que começa com Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, o próprio Fonte Viva, Ceifa de Luz, esses editados pela FEB, Segue-me pela editora O Clarim, e depois Palavras de Vida Eterna e o Livro da Esperança pela Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, e o livro Bênção de Paz, da editora GN de São Bernardo do Campo. São 9 livros em que Emmanuel comenta os versículos à luz do Espiritismo. Mas nós gostaríamos de chamar a atenção que nós encontramos também, dentro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma obra muito interessante, que é o livro Boa Nova, assinado pelo espírito Humberto de Campos. E nesse livro, Humberto de Campos tem um capítulo que fala exatamente sobre o Sermão do Monte. E ele historia o seguinte, dentro da sua característica, né, que quando encarnado ele era
um jornalista, fazia relatos, crônicas, né? Então ele escreveu sobre o Sermão do Monte também no livro Boa Nova, dizendo que, certa feita, Jesus, juntamente com André, um dos seus discípulos, chegou à cidade de Cafarnaum, que era uma pequena cidade, né, vinculada a pescadores, ali na margem do mar da Galileia. E, para surpresa geral, Jesus foi à casa de Levi. Quem era Levi? Um publicano, um coletor de impostos. E nessas condições, ele não era bem quisto pela população, porque ele cobrava impostos para repassar para as autoridades, inclusive romanas, considerando que toda aquela região era dominada pelo Império Romano. Agora vejam bem, quando ele chega à casa de Levi, ele veio a saber, contado pelo próprio Levi, de uma ocorrência que lá aconteceu no período da manhã. Levi, quando abre o portão da sua casa, naquele dia, estavam lá alguns mendigos esperando-o, porque eles ouviram dizer que Levi estava agora interessado e seguindo os ensinos de Jesus. Então eles foram lá para pedir auxílio. E Levi levou um susto quando os viu e, reconhecendo-os, né, porque a cidade era muito pequena, disse: como que eu vou ajudar a vocês? Andrajosos, você é aleijado, você é um homem de má vida, você fez isso, fez aquilo, e foi apontando os erros e enganos de cada um e afugentando-os. Todos eles saíram profundamente impactados e decepcionados com a atitude de Levi. E Levi conta isso a Jesus, né? E Jesus ouviu, e como era de hábito, ele não entrava naquelas respostas específicas e objetivas, mas fez um comentário, né, chamando a atenção de que muitas criaturas esperam às vezes honrarias, com vários chamariz e coisas desse tipo, e que essa não seria o verdadeiro caminho. E ele estava dialogando na casa de Levi, quando chegam alguns de seus discípulos, avisando: mestre, já há muitas pessoas o aguardando, está na hora de nós nos dirigirmos para lá. E aí Jesus convida Levi e vai ao local onde ele sobe em algum local um pouco mais alto e começa a proferir o famoso Sermão da Montanha, que é longo, né, como nós falamos. Mas foi alguma coisa assim muito marcante, emocionante, eletrizando os espectadores com a sua mensagem, né? E quando ele terminou e convidou a todos para irem embora, Jesus era seguido não apenas por aqueles homens que o acompanhavam, que o ajudavam, os discípulos, mas também por outros que eram interessados em acompanhar e conhecer melhor o ensino e a vida de Jesus. E ele estava ali andando e Levi o acompanhando. E de repente Levi identifica um daqueles homens andrajosos que ele havia praticamente expulsado pela manhã da sua residência, e Levi se dirige a ele, aquele homem andrajoso, e o abraça. Aí Jesus mostrou e comentou com ele: agora você realmente entendeu a mensagem. Então vejam, Levi veio a ser depois Mateus, um dos discípulos de Jesus e um dos evangelistas. Então vejam, esse processo de transformação que aconteceu com o coletor de impostos Levi, o publicano, e que depois se tornou seguidor de Jesus, usando o nome de Mateus e evangelista, mostra, né, o impacto, a importância do ensino e do conteúdo do Sermão da Montanha, que Jesus proferiu ali naquele momento. Então, o que nós gostaríamos de lembrar
é que o Sermão da Montanha, com todas essas características que nós resumimos a vocês nessa oportunidade, demonstra o seguinte: Jesus ensinava com autoridade. Jesus expressava de uma forma simples e profunda, e muitas vezes usando ilustrações e parábolas nos seus ensinos, para facilitar a compreensão por parte das pessoas. Mas ele tinha autoridade, porque ele praticava aquilo e todos viam o que Jesus fazia onde ele estava. Mas também nós não podemos esquecer que, como a compreensão nossa espírita, que Jesus, sendo o Espírito puro e perfeito, ele imantava as pessoas, ele irradiava, né, um poder magnético incrível, eletrizando a todas aquelas criaturas. Então, o Sermão da Montanha tem todas essas características marcantes para nós. E a essência que brota do Sermão da Montanha, como uma autêntica proposta de renovação social, política, religiosa da humanidade, assentado nas leis de Deus, assentado, acima de tudo, no maior mandamento, que é o respeito a Deus, o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Tudo está contido nessa essência, né? E interessante é que quando Jesus aponta esse novo caminho para a humanidade, expresso nas bem-aventuranças, nas recomendações, nas advertências, no ensino da oração, tudo contido no Sermão da Montanha, aí nós começamos a compreender que é uma nova caminhada que ele propõe a todos nós, seres imortais. E nós passamos a compreender melhor aquele registro feito por João, né? Que nos últimos dias da sua existência física entre nós, quando Jesus estava preparando o espírito dos seus discípulos para a sua partida, ele foi muito claro, né, dizendo que ele partiria, mas que ele apresentaria o caminho. Aí Tomé perguntou: mestre, mas que caminho é esse que nós não conhecemos? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. E exatamente esse roteiro para uma nova vida é apresentado no Sermão da Montanha. Eu sou o caminho, a verdade, porque o ensino que brota do Sermão da Montanha é um ensino compatível com a realização, com a autoridade moral de Jesus. E ele falando da verdadeira vida, da vida que não se extingue nunca, da vida imortal. É exatamente isso o que o Espiritismo propicia a todos nós para começarmos a entender a essência dos ensinamentos de Jesus, a base moral fundamentada todo num parâmetro ético renovador que está expresso no Sermão da Montanha. Nós agradecemos a todos vocês, amigos, internautas que nos acompanham, por essa transmissão, né, propiciada pela Casa de Estudos Espíritas Fraternidade de Itaipuaçu, e que nós temos a alegria de falar com vocês pela mensagem espírita, mas também não podemos deixar de dizer que o Ernesto é praticamente o nosso primo e irmão, como também a sua esposa Isabel. Então, um grande abraço a todos vocês e até uma próxima.